Olá, seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevides, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui mais uma vez para conversar com você nessa semana SOS Alzheimer. Hoje nós vamos conversar sobre dicas especiais para você que é cuidador de pessoas com Alzheimer. Ontem nós falamos sobre a preparação. Você que pretende cuidar de pessoas com Alzheimer, você que está começando a cuidar agora de pessoas com Alzheimer. E hoje são dicas específicas para quem já está cuidando. Obviamente que serve para você que está se preparando também, né? Para você que não me conhece, eu trabalho já há 12 anos no campo da gerontologia, sou especialista em gerontologia. Sou mestre em saúde, doutoranda também em bioética e saúde. Trabalho nesse campo da longevidade há muitos anos, né? Desenvolvi um método também, que é o método SOS Alzheimer, que é um método para ajudar cuidadores de pessoas com Alzheimer. No meu canal do YouTube tenho aproximadamente 150 vídeos sobre esse assunto específico, mas tenho mais de 500 vídeos relacionados a questões da longevidade, não só doença de Alzheimer. Nesse mês específico, aliás, nesses meses, né, que é o mês de agosto e o mês de setembro, são meses que eu trabalho muito a questão da demência, né? No mês de agosto, especificamente, essa preparação, falando sobre os vários tipos de demência, e faço essa transição para setembro, que é o mês de conscientização sobre a doença de Alzheimer, falando muito sobre Alzheimer. E aí, nos próximos meses, falo também sobre outros assuntos, né, gente? Embora a doença de Alzheimer seja o meu carro-chefe. Quero dar uma boa tarde para todos que estão chegando, vocês que estão chegando no Facebook, vocês que estão chegando aqui no Instagram. Boa tarde, meu amigo Leonardo. Boa noite, Rocesário. Gente, mania de boa noite, porque eu faço live à noite, né, geralmente. Boa tarde, Fátima. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Quem estiver por aí, deixa o seu boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam de compartilhar a live, tá bom? É compartilhando, deixando os comentários de vocês, que as outras pessoas vão chegando também. Esse engajamento de vocês ajuda muito, né, para que essa live chegue a mais pessoas. Lembrando que após o ao vivo, essa live vai para o canal do YouTube. Então, vocês também vão poder copiar o link e colocar aí Facebook, WhatsApp de vocês, compartilhar para o máximo possível de pessoas. A gente sabe que hoje no Brasil a gente tem pelo menos 2 milhões de pessoas com a doença de Alzheimer. Isso significa que existem 2 milhões, ao menos, aí de famílias, né, precisando de orientação. Então você pode entrar nessa corrente aí, SOS Alzheimer, e me ajudar a ajudar outras pessoas, tá bom? Boa tarde, Pessotti Cômora. Como que é seu nome? Boa tarde também, Paula Batista. Boa tarde, Karina Coutinho também. Seja bem-vinda. Deixa eu ver quem está com a gente aqui no Facebook. Deixa boa tarde também, você que está aqui assistindo no Facebook. Inclusive, vou colocar aqui também no celular para eu poder acompanhar os comentários de vocês, né? Porque no computador sempre tem aquele probleminha de que eu não consigo ver todos os comentários. Eliana Nascimento, boa tarde, Eliana, que está no Facebook, seja bem-vinda. Sandra, isso aí, Sandra. Boa tarde, Sandra, gratidão. Gente, vamos lá então para o assunto da live de hoje, né? Até porque estou eu aqui na correria no meu horário de almoço do trabalho para fazer essa semana SOS Alzheimer para vocês, que a gente não poderia passar o mês de conscientização do Alzheimer sem a nossa semana SOS Alzheimer, que já é assim há 4 anos, né? Eu já faço essa semana, a gente não poderia passar em branco. Então vamos lá. Hoje, qual é o tema da nossa live? Dicas especiais para cuidadores de pessoas com demência, tá? Eu vou trazer 6 dicas super especiais, lembrando que, gente, pessoas com demência apresentam o quê? Falando de forma geral, né? Sobre a doença de Alzheimer, já fiz algumas lives. Na sexta-feira eu vou trazer mais características específicas do Alzheimer, mas eu quero só recordar, assim, características, né, das demências, né? O que vai acontecer com uma pessoa que tem demência? Ela vai trazer esses sintomas cognitivos, né? Perda de memória, desorientação, dificuldade com a questão da atenção, da concentração, vai ter as mudanças de comportamento, pode ter também as mudanças de personalidade, pode ter também as mudanças de humor, as alucinações, os delírios, as dificuldades, né, na questão na vida social, da vida no trabalho. Tudo isso vai trazendo aí várias complicações, né, para os familiares. Nesse manejo, nesse lidar com a pessoa que tem a doença de Alzheimer. E aí é importante a gente saber lidar. Quando o cuidador não sabe
tudo vira uma completa confusão. Então, qual que é a minha ideia na live de hoje? Trazer ao menos 6 dicas, né? A gente tem métodos, a gente tem muito mais coisa que eu tenho para ensinar para vocês, mas na live de hoje eu vou trazer especificamente 3 dicas que vão ajudar bastante a vocês. Qual é a primeira dessas dicas, tá? Primeiro, gente, vocês precisam entender que uma pessoa que tem a doença de Alzheimer, ela não consegue controlar o comportamento dela, né? Por que eu digo isso pra você? Porque às vezes, né, o filho, a filha, quem cuida de uma pessoa que tem esse tipo de doença, às vezes a pessoa coloca na cabeça assim, ó, a minha mãe tá de pirraça, ela só faz isso comigo, ela só tem esse tipo de comportamento comigo, né? E quando você coloca isso na sua cabeça, você está se iludindo, porque na verdade não é pirraça, né? O que acontece é o seguinte, o cérebro dessa pessoa tem um comprometimento, então ela não consegue controlar, por mais que você repita para ela 1000 vezes, né, determinadas coisas, ela não consegue controlar aquele tipo de comportamento. Então vou dar um exemplo para vocês. Lá no início da doença de Alzheimer, né, geralmente surge aquele comportamento de acusação, aquela desconfiança com as pessoas mais próximas. Isso acontece muito porque às vezes ela pega uma coisa, coloca no lugar, esquece onde ela colocou, ela tem uma dificuldade para entender, por exemplo, o que a outra pessoa está falando, para se expressar, para entender o que a outra pessoa está querendo dizer para ela. Então ela acaba ficando uma pessoa muito desconfiada e ela começa a acusar as pessoas mais próximas. Pode acontecer dela estar acusando você especificamente. E aí, às vezes, né, essa pessoa que está sofrendo com essa acusação, ela acha que essa acusação é algo racional de quem tem a doença de Alzheimer. Ela acha que é proposital. E nada na doença de Alzheimer é proposital, né? Nenhum tipo de comportamento que essa pessoa está apresentando é para te ferir. Isso precisa ficar muito claro. Então, acusações, ofensas, né? Mudanças de humor, tudo isso é da doença, são consequências da doença de Alzheimer. Então, quando você traz isso para o pessoal, você leva para o pessoal, isso é um problema. Da mesma coisa, é um problema quando você se sente culpado com esse tipo de coisa. Então, acontece, por exemplo, dessa pessoa, né, que tem a doença de Alzheimer, acordar mal-humorada. E aí o cuidador também acha que a culpa é dele, que foi porque ele fez alguma coisa, e às vezes não, né? Na maioria das vezes é a própria doença. Óbvio que pode acontecer, como eu falei na live de ontem, às vezes alguma coisa está acontecendo, o ambiente não está favorável, essa pessoa está ouvindo alguma coisa que não está fazendo bem para ela, que ela não está gostando, e aí ela não sabe se expressar e ela acaba ficando mal-humorada. Mas a culpa não é sua, você concorda comigo? É a doença que está comprometendo o cérebro dessa pessoa, está fazendo com que ela não consiga se expressar, está fazendo com que ela não consiga compreender bem o que está acontecendo. Então, levar para o pessoal, acreditar que o comportamento é culpa da pessoa, acreditar que ela faz isso porque quer, acreditar que é pirraça, acreditar que ela faz com você e não faz com fulano, então é porque ela quer, que não é a doença. Eu escuto isso o tempo inteiro. Não, mas isso aqui que está acontecendo, isso aqui não é doença, não. Isso aqui é porque minha mãe que é ruim, minha mãe que é egoísta. Gente, isso é ilusão, tá? Porque esse tipo de comportamentos, esses comportamentos assim, são todos consequência da doença. Outra dica muito importante que eu quero dar para vocês é nunca discuta com uma pessoa que tem demência. Por quê, gente? Às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem demência diz assim para você, ó, eu quero arrumar minhas bolsas aqui que eu quero ir trabalhar. Aí o cuidador fica batendo boca. Ah, mamãe, mas você não trabalha mais. Ah, mamãe, mas você tá aposentada. Ah, mamãe, não vou arrumar sua bolsa de novo porque eu já te falei 10 vezes que você não trabalha, né? Ou, por exemplo, eu quero ver minha mãe que já morreu. Aí o cuidador fica, mas mamãe, sua mãe já morreu. Mas mamãe, você tem 70 anos. Mas mamãe, você tem 80 anos. Sua mãe já morreu há 30 anos atrás. Gente, isso é péssimo. Por quê? Primeiro, para ela, aquilo que ela está falando é real. Então, quando ela diz para você que ela quer ir trabalhar, é porque para ela está nesse período de trabalhar, né? Lembre-se que a memória recente dela foi embora, então ela está vivendo ainda aquela situação lá de trás que já passou para ela está naquela situação lá. Então, quando você fica batendo o pé para ela, que aquilo que ela está dizendo que não é verdade, que aquilo não existe, né? Que na cabeça dela ela imagina, fulano tá achando que eu sou louca,
né? Porque eu sei que minha mãe tá viva, por exemplo, e eu quero ver a minha mãe. Eu sei que eu tenho que ir trabalhar e essa pessoa tá dizendo que eu não trabalho mais. Como assim eu não trabalho mais? Então, assim, aquela é a realidade dela. A pior coisa que você pode fazer é tentar explicar por A mais B, tentar explicar racionalmente, logicamente. Olha, às vezes tem cuidador que coloca o idoso na frente do espelho para dizer, olha, mamãe, a senhora já é idosa, né? Sua mãe morreu, olha, a senhora já é aposentada. Aí pega um documento de identidade, olha, a senhora tem tantos anos, né? Não é assim, olha, fulano é seu neto, a senhora já tem um neto. Gente, isso é péssimo. A pior coisa que vocês podem fazer com uma pessoa que tem demência é discutir. O que é o melhor para você fazer com essa pessoa? Você entrar nesse mundo dela, entrar nessa realidade dela. Para quê? Para que ela fique tranquila. Porque se você faz o contrário, ela vai ficar com raiva, ela vai ficar agitada, essa pessoa vai ficar confusa, vai ficar desorientada, vai ficar irritada, muitas vezes vai te agredir. Então, nunca discuta com uma pessoa que tem demência. É isso. Se é essa a realidade que ela está dizendo para você, é essa a realidade, você vai embarcar nessa realidade. E, inclusive, a próxima dica que eu quero dar para vocês é: sempre utilizem a mentira terapêutica. E sabe o que é mentira terapêutica? É quando essa pessoa com Alzheimer diz assim, ó, eu quero ir lá ver a mamãe hoje à tarde, ou eu quero ir lá ver minha mãe agora. Aí você fala, sim, nós vamos lá ver sua mãe. Tipo, a mãe dela morreu há 50 anos atrás. Sim, nós vamos lá ver sua mãe, mas vamos fazer o seguinte, vamos daqui a pouco? Tá, vamos tomar um banho e tal, daqui a pouco a gente vai. Ou vamos almoçar agora e daqui a pouquinho a gente vai. Ou, ó, vou ligar para sua mãe, vou perguntar que horas que ela vai sair do trabalho, né? E aí a gente vai visitá-la. Ou você pega uma mentirinha, ó, sua mãe ligou para cá e falou que já tá vindo. Então, isso são mentiras terapêuticas e que vão funcionar muito bem, porque você vai validar a realidade dela, isso vai trazer tranquilidade, porque se você debate e discute, essa pessoa vai ficar completamente desorientada na vida, completamente estressada. Se você toda hora vira para ela e fala, ó, não, você não trabalha. Não, a sua mãe morreu. Você imagina você trazer esse sofrimento para essa pessoa toda hora, né, trazendo uma realidade para ela toda hora que para ela não é a realidade. Isso vai trazer um sofrimento toda hora para essa pessoa e vai trazer uma irritação e uma agitação. Então, a mentira, no caso de quem tem a doença de Alzheimer, é uma mentira terapêutica, que a gente tem que aprender, a gente pode e a gente deve utilizar para trazer justamente a tranquilidade para quem tem a doença de Alzheimer. Isso vai acalmar essa pessoa, né? Vai fazer com que ela se sinta segura, vai trazer a sensação de segurança. E aí, uma vez que a gente traz essa sensação de segurança, aí sim a gente pode redirecionar a atenção para outra coisa. Então, beleza? Afirmei, validei a realidade dela, peguei aquela mentira terapêutica, agora eu jogo a atenção dela para outra coisa. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos visitar sua mãe sim, mas vamos almoçar primeiro? Ó, a gente vai visitar sua mãe depois que a gente tomar banho e a gente dobrar aquela roupa, depois que a gente arrumar a casa, depois que a gente fizer tal atividade. E aí ela se sente segura, depois ela esquece aquilo que ela pediu, ela vai ser direcionada para outra coisa muito mais fácil, vai seguir o fluxo. Tá? É muito melhor do que você ficar discutindo e aí a discussão vai crescer, você vai trazer irritação, vai trazer agressividade, tá? Outra questão, a quarta dica, são 6 dicas e eu vou ler todas as perguntas de vocês, tá bom? A quarta dica, gente, excesso de medicação é sempre prejudicial, principalmente porque a maioria das pessoas, né, que tem a doença de Alzheimer são pessoas idosas, então independente de ter a doença de Alzheimer, pessoas idosas já sofrem muito com excesso de medicação. A gente sabe que a polifarmácia é um problema seríssimo para pessoas idosas. Traz muitas complicações. Mas para quem tem a doença de Alzheimer, muito mais. Então tem famílias, por exemplo, que não fazem o que vocês estão fazendo. Quer assistir uma live, quer fazer um curso, quer aprender técnicas para lidar com as mudanças de comportamento, né? Para lidar com a questão das alucinações, com as mudanças de personalidade. Então, as pessoas não sabem como lidar. Como elas não sabem mudar o ambiente, elas não sabem as mentiras terapêuticas, elas discutem com quem tem demência. O que que acontece? A rotina vira uma confusão e esse idoso fica agressivo e agitado o tempo inteiro. E aí, o que a família faz? Recorre ao médico, socorro, me dá medicação. O médico traz a medicação, mas se você não muda a rotina, se você não organiza, se você não aprende técnicas para lidar, o que vai acontecer? Esse idoso vai continuar agitado. Dá-lhe mais medicação.
Quanto mais medicação esse idoso toma, o que vai acontecer? Além de todas as outras questões, vamos pensar do ponto de vista cognitivo. Esse idoso vai ficar mais confuso, então ele vai ter mais confusão mental, que não é só a confusão mental da doença, é uma confusão mental das próprias medicações, tá? Toda medicação que vai usar para acalmar o idoso, que vai para induzir o sono, etc, etc, todas essas medicações vão ter esses efeitos colaterais. Então a gente vai utilizar, quando você usou todas as técnicas, e você já usou, reusou, já tentou todas as possibilidades e não está surtindo mais efeito. Aí a gente vai para medicação. A medicação sempre é o último caso, tá? E aí vem confusão mental, aumenta a desorientação, aumenta a perda de memória. E aí o idoso vai ficar muito sonolento, como eu falei na live de ontem. O idoso muito sonolento, o que acontece com ele? Aumenta risco de queda. Quando aumenta risco de queda, aumenta o risco também desse idoso ficar mais dependente, porque se ele cai, ele corre risco de correr uma fratura, de ficar acamado mais cedo. Então a situação vai só se complicando. O que a gente percebe? Quanto mais medicação, mais rápida a progressão da doença, mais rápido, maiores as chances desse idoso ficar acamado e, obviamente, maiores as chances dele morrer mais cedo. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com a questão do excesso de medicação. O que vocês precisam aprender? Quanto mais técnicas, né, vocês tentarem para lidar com as mudanças de comportamento, né, e com alucinações, etc., melhor para evitar o excesso de medicações, tá bom? Outro ponto, não fuja de conversas difíceis com essa pessoa quando ela está na fase inicial da doença. Se possível, né, se esse diagnóstico foi falado para ela, é importante discutir questões difíceis. Quais que são as questões difíceis, né? Futuramente, você gostaria de passar o fim da sua vida com a família? Você gostaria de passar no hospital? Você gostaria de ser institucionalizada quando a doença estiver na fase avançada? Ou você quer ficar com a família? Com quem você gostaria de morar? Qual dos filhos você prefere morar? Tudo isso são questões que precisam ser conversadas. Obviamente, essas questões que eu falei, se o diagnóstico foi repassado para essa pessoa. Se a família optou por não falar, o que vocês vão fazer? Discutir entre a família. Isso é muito importante, porque lá na frente vão vir os problemas. Porque muitas vezes vem o cansaço, vem o estresse, o esgotamento físico, mental, e aí a família fica naquela dúvida. Às vezes surge o desejo, né, de institucionalizar, de colocar o idoso numa instituição de longa permanência, e aí a família fica, será que eu coloco, será que eu não coloco? Ah, mas se eu colocar, como que minha mãe se sentiria? Né? E aí vem aquela questão da culpa, eu tô cansada, mas, poxa, mas e se minha mãe ficasse zangada comigo e tal? Então, assim, se essas questões, né, fossem discutidas de início, isso facilitaria muito. E quando essas questões são discutidas em família, né, isso também vai ajudar demais. Então, desde o início da doença, é importante que isso seja conversado, já que a gente sabe que a doença progride e que a gente sabe o que esperar, pelo menos quem estuda, né, quem investe aí em assistir os vídeos, ler livros, fazer cursos, aprende como que é a evolução da doença, você já sabe o que vai te esperar lá na frente. Então, conversar sobre essas coisas, né, e planejar esse futuro é muito importante para evitar todos os conflitos emocionais que vão surgir aí na fase avançada, na fase final da doença, onde muitas vezes a família não sabe o que fazer, tá? Então, essas conversas vão ajudar muito no planejamento financeiro, vão ajudar muito nessa reorganização familiar, né? Então, isso tudo é muito importante. Por último, gente, é muito importante que vocês também mantenham o bom humor, tá? Não é porque vocês cuidam de uma pessoa que tem a doença de Alzheimer que vocês têm que viver triste, carrancudos, de cara feia o tempo inteiro. Porque, como eu falei na live de ontem, é possível manter a qualidade de vida deles, é possível manter a qualidade de vida de vocês. É cansativo, é estressante? É, e vai ser muito se vocês não estudarem, se vocês não aprenderem a cuidar. Né? Agora, se vocês aprendem técnicas, se vocês estudam, isso vai facilitar muito. Não estou dizendo para vocês que, Juliana, não vai ser cansativo. Vai, mas vai ser muito mais tranquilo. A rotina de vocês vai ser muito melhor. Independente de qualquer coisa, tristeza o tempo inteiro, sabe? Você ficar cultivando a infelicidade, porque tem gente que cultiva isso, não ajuda. O fato é, a doença está aí. A gente não consegue mudar o passado. E a gente não consegue tirar uma coisa que já existe. Ela tá aí, não tá? Beleza, foi o que eu falei na live de ontem. Daqui pra frente agora, o que a gente pode fazer pra ajudar essa pessoa? Ficar reclamando não vai ajudar.
O que vai ajudar é a gente se posicionar daqui para frente e aprender a cuidar melhor dessa pessoa e a cuidar da gente. Então, assim, cultive o sorriso, cultive a felicidade, né? Permita-se achar situações engraçadas, porque tem gente que às vezes acha que não pode nem rir. Ah, mas eu tô rindo dessa situação engraçada aqui que aconteceu com minha mãe. Ah, não posso rir porque eu tô rindo dela. Você não tá rindo dela. Às vezes tem situações que são engraçadas. E às vezes até a pessoa que tem a doença de Alzheimer, ela mesma ri das coisas que ela fala, porque às vezes ela quer falar uma coisa, ela fala uma palavra completamente errada, ela mesma ri e o cuidador chora, entendeu? Porque o cuidador não consegue ver humor naquilo, ele não consegue se dar o direito de achar engraçado, ele acha que se ele sorrir, que ele está sendo desrespeitoso, assim como o cuidador acha que se ele cuidar da própria vida, se ele sair, se ele dançar, se ele ouvir uma música, se ele namorar, que ele está cometendo um pecado, e não está, né? Manter o sorriso, manter a felicidade, manter a alegria, isso vai te ajudar e vai ajudar quem tem a demência. Por quê, né? A pessoa que tem a doença de Alzheimer, ela é muito afetada pelo humor do cuidador. O cuidador, ele é um espelho para quem tem a doença de Alzheimer. Então, assim, a sua tristeza, ela afeta diretamente o humor de quem tem a doença de Alzheimer. A sua depressão, ela vai deprimir quem tem a doença de Alzheimer. A sua alegria, por outro lado, vai alegrar quem tem a doença de Alzheimer. Então, assim, cultivar essa alegria, cultivar esse humor, cultivar essa felicidade, achar graça das situações, né? Você vai ver que isso vai... É como se fosse um espelho, né? Uma vez que você sorri, uma vez que você brinca com as situações, né? Você vai ver que quem tem a doença de Alzheimer também vai entrar nesse clima. E as coisas vão ficar muito mais fáceis de ser resolvidas, sabe? Porque o sorriso relaxa, o sorriso traz tranquilidade. O sorriso, assim como o choro que limpa a gente, né? O sorriso também, sabe? Tranquiliza. Então, tentem sair dessa tensão, sabe? Como que eu posso dizer para vocês, dessa rigidez que muitas vezes o cuidador tem. A gente olha para o cuidador e ele já tá, sabe, às vezes tá tudo caminhando, tudo no equilíbrio, o cuidador tá naquela tensão. Gente, sai, calma. Calma o coração, né? Deixa a tranquilidade vir, deixa o bom humor vir, né? Às vezes a gente entra, por exemplo, nos grupos do Face e tal, e a gente vê tantos depoimentos, né? Às vezes engraçados, de coisas engraçadas que acontecem. Por que não sorrir? Você não está sorrindo de quem tem a demência. Você está sorrindo da situação. As situações às vezes são engraçadas, né? Por que não sorrir? Não tem problema nenhum em você sorrir. Então, voltando, e aí eu vou ler todas as perguntas. Quem tiver perguntas pode colocar, tá? Então, pessoas com demência não podem controlar o comportamento delas. Pessoas com demências, a gente não deve discutir com essas pessoas, isso só piora. Excesso de medicamentos são sempre prejudiciais. Então, a gente só recorre a medicamentos para controlar comportamentos, né? De quem tem a doença de Alzheimer, quando a gente já tentou todas as alternativas. A gente sempre utiliza as mentiras terapêuticas para quem tem a doença de Alzheimer. Isso acalma, isso traz segurança, isso traz tranquilidade, isso é sempre bom. Não podemos fugir das conversas difíceis. Tem coisas que a gente vai ter que sentar e conversar com a família, como reorganização, contratação de cuidador, se lá na frente a gente vai precisar de uma instituição de longa permanência ou não, se vamos ter que juntar dinheiro para isso, como que vai ser, quem vai ficar com essa pessoa na fase final, como vamos fazer, tudo isso tem que ser conversado. Vamos interditar, vamos fazer uma procuração agora, já vamos interditar, o que a gente vai fazer, tudo tem que conversar e manter o bom humor, isso é sempre muito bom, tá bom, gente? Deixa eu ler aqui as perguntas de vocês, deixa eu começar aqui pelo Face. A Dayana colocou aqui pra mim. Então, Ritinha tá feliz, porque eu sempre tô brincando e dando gargalhadas. É isso aí. Gente, quando o cuidador está sorrindo, quando o cuidador é brincalhão, vocês podem crer que a pessoa que tem a doença de Alzheimer também vai estar sempre brincando. Quando o cuidador é carrancudo, quem tem a doença de Alzheimer vai estar sempre carrancudo. Ponto, né? Eu olho pro cuidador e eu sei como é o temperamento da pessoa que tem a doença de Alzheimer. Ponto, incrível, é sempre assim. Então, quando você estiver fazendo uma reclamação, quando você estiver falando de quem tem a doença de Alzheimer, olhe para você, assim, peça uma licença a alguém para ficar com esse idoso uma vez na vida por algumas horas, se olhe no espelho, olhe para você, entendeu? Olha para você, veja como você está.
Porque quando você se olhar no espelho, você vai ver o que você está passando de expressão para o outro. Se você expressa tranquilidade, você pode ter certeza que essa pessoa que você cuida vai estar olhando a sua tranquilidade e vai ficar tranquila. Agora, olha para você no espelho, você tá com cara de tristeza, tá com cara de depressão, tá com cara de estresse, você pode ter certeza que a pessoa que você cuida também tá, porque você é espelho. Então, lembre-se sempre disso, né? Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Marinês, que falou que gostou aí das informações, né, Marinês? Que bom. Gente, não esqueçam de compartilhar a live, tá bom? Isso é muito importante, compartilhamento de vocês. Boa tarde, Luísa de Campos também, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, pergunta de Instagram. Rô Cesário, Ju, todos os sintomas que você acabou de falar é o início da doença? Então, não, a gente tem os sintomas específicos, né, do início da doença. Não significa que quem tem a doença de Alzheimer vai apresentar, por exemplo, todos os sintomas que eu falei para vocês, né? Algumas pessoas não vão apresentar mudança de personalidade, não vão apresentar essas mudanças de humor, né? Tem algumas pessoas que foram sempre calmas e vão apresentar a doença de Alzheimer, vão perder a memória e vão continuar calmas. Agora, outras não, sempre foram calmas, por exemplo, vão se tornar pessoas com humor mais irritadiço, por exemplo, né? Vão se tornar pessoas mais agressivas. Então, o que a gente tem que ter noção é que esses comportamentos podem mudar, a personalidade pode mudar, tudo isso pode surgir por conta da doença. Agora, eu tenho vídeos falando sobre fase inicial da doença de Alzheimer, tá? Vocês podem procurar lá, gente, no meu canal do YouTube, assim, Juliana Benevides, fase inicial do Alzheimer. Tem um vídeo curtinho falando sobre as características da fase inicial. E eu tenho outros vídeos também. Eu tenho 2 vídeos, doença de Alzheimer. Coloque assim, Juliana Benevides, doença de Alzheimer, o que é? Vão aparecer 2 vídeos. Aí nesses 2 vídeos eu falo sintomas, fase inicial, fase intermediária, fase avançada e fase final. É importante vocês conhecerem essas fases da doença, tá bom? Maria Eliesse, né? Acho que é isso. Gostou da live? Que bom que gostou. Gente, eu quero pedir a vocês que deixem os comentários de vocês na live. Isso é muito importante. Essa live vai ficar salva, tanto no Face quanto no Instagram. Depois vou compartilhar no YouTube, tá bom? Deixem os comentários de vocês. Juliana, gostei, não gostei. Feedback de vocês sempre é muito importante. Compartilhem a live, isso também é muito legal. Lembrando para vocês, as inscrições do meu curso estão abertas. Eu sempre ensino para vocês algumas coisas nas lives, né? Mas a gente tem um método, tem um curso que vai começar na segunda-feira, no dia 5, que é o curso SOS Alzheimer. Tem um método que eu ensino a vocês que cuidam de pessoas que têm a doença de Alzheimer. É um curso que vai agora de setembro, né? Começa segunda, vai até o mês de dezembro, tá? Nós teremos aulas todas as segundas-feiras, às 8 horas. Quem pode assistir ao vivo vai assistir ao vivo, quem não pode vai assistir a gravação, porque o curso ele fica dentro de uma plataforma. Então, quem pode ao vivo, assiste ao vivo. Quem não pode vai assistir a gravação no outro dia, né? Então, todas as segundas-feiras teremos aulas. Temos mais 14 vídeos que já estão gravados dentro da plataforma e temos mais 4 e-books também dentro do curso SOS Alzheimer. É um curso completo, a gente trabalha desde estratégias de prevenção até a reorganização da família, organização de redes de cuidados, né? Como vocês podem ter acesso também aos serviços públicos, quais são os direitos das pessoas que têm a doença de Alzheimer. Vocês aprendem sobre diagnóstico, sobre tratamento, sobre os profissionais envolvidos nesse processo, aprendem sobre Instagram. Acho que caiu. Voltou para vocês a live no Instagram? No Facebook tá funcionando direitinho. Mas, enfim, para quem... Depois vocês colocam um ok, tá? Se estiver funcionando a live no Instagram. Espero que esteja funcionando. No Facebook eu sei que está funcionando. Mas o que a gente tem no curso, né? A gente trabalha as emergências médicas, né? A gente trabalha como que vocês lidam com todas as mudanças de comportamento. A gente trabalha com sexualidade, né? Como a Rô Cesário está perguntando aqui, porque mexe a doença de Alzheimer. Mexe também, a gente percebe muito que as pessoas com a doença de Alzheimer apresentam mudanças relacionadas à sexualidade. O comportamento das pessoas em volta, o comportamento do cuidador, também é muito importante que o cuidador saiba lidar com isso. Eu vou dar um exemplo pequeno para vocês, né? Por exemplo, na questão da sexualidade, vou pegar aqui um link. Uma pessoa que tem a doença de Alzheimer,
e que está lá a filha dando banho no pai, por exemplo. O pai não sabe, não lembra que essa pessoa é a filha. E aí a filha tá lá enxaguando, passando sabonete nele, né? Se a filha tá rindo para ele, o que ele imagina? Ele olha, ele não sabe que é a filha, ele pensa, ó, tá aqui passando a mão em mim, tá me paquerando. Então, assim, no curso até isso a gente ensina como que deve ser o posicionamento de uma pessoa que vai estar dando banho em quem tem a doença de Alzheimer. Porque a sua forma de falar, a sua forma de se posicionar para poder mostrar para aquela pessoa que você não está ali, né, com essa intenção sexual, até isso você tem que aprender. Porque às vezes a filha fica magoado, fica chateado, né, por conta disso. E na verdade é uma má interpretação. Lembre-se de que a pessoa que tem a doença de Alzheimer não está lembrando que é você. A interpretação dela da realidade está equivocada e você que vai ter que aprender a lidar com isso, como manejar essa situação. Tá? Mas é uma das questões que ocorrem em algumas pessoas que têm a doença de Alzheimer. Eneida colocou, você tem esperança de que pode chegar à cura? Sim, claro. Sabe por que tem, Eneida? Porque hoje a gente já tem pesquisas bem avançadas e dentro do curso SOS Alzheimer vocês aprendem isso, não canso de falar para vocês. A gente tem pesquisas bem avançadas em relação aos fatores que estão envolvidos no surgimento do Alzheimer. Hoje em dia a gente sabe que tem pelo menos 38 fatores. Então, uma vez que a gente regula o nosso sistema, né, para que a gente não deixe esses furos, a gente consegue tanto prevenir quanto reverter fases bem iniciais da doença de Alzheimer com um tratamento personalizado, né, que ainda está chegando no Brasil. São poucos profissionais no Brasil que fazem, mas ainda que a gente não tenha esses profissionais que fazem, o que a gente ensina no SOS Alzheimer? Como que vocês, enquanto cuidadores, podem utilizar ao máximo essas estratégias, mesmo sem ter um tratamento ainda personalizado? O que a gente pode utilizar de alimentação, de suplementação, de exercício, para melhorar a qualidade do sono, manejar o estresse, para quê? Para que essa pessoa tenha um retardamento dessa progressão da doença o máximo possível. A gente vai ensinar isso. E para você que não quer desenvolver a doença, ainda que talvez você tenha uma genética favorável, porque a ciência já ensina muito isso hoje, mas obviamente, gente, né? O que a gente precisa entender? A gente não tem financiamento para esse tipo de pesquisa. Existem pesquisas acontecendo, né? E essas pesquisas, elas não conseguem, infelizmente, chegar nos níveis mais altos, né? De evidência científica, ou seja, fazer aquelas pesquisas bem abrangentes. Um dia eu vou fazer uma live para vocês falando sobre essas fases de pesquisa. Porque para chegar lá, para fazer aquela pesquisa bem abrangente, a gente precisa de muita grana, de financiamento. E aí eu pergunto para vocês, quem vai financiar? A indústria farmacêutica, ela financia aquilo que vai trazer um benefício, né, em termos de medicações para serem patenteadas. O que a gente está descobrindo hoje é que a doença de Alzheimer é uma doença global que tem a ver com várias questões. Tem a ver com hormônios, tem a ver com nutrição, tem a ver com intoxicação, né? Então, creio sim que a gente está chegando bem perto disso, mas a gente também tem muitos empecilhos, tá? Então, muitas coisas eu falo para vocês nas lives, mas 90% eu falo dentro do curso, porque infelizmente eu já sofri muitos problemas nas redes sociais por conta disso, né? Então eu falo até determinado ponto. Algumas coisas a gente ainda tem problemas para falar, mas espero que na frente a gente consiga ainda melhorar muito, ter menos problemas com redes sociais por falar determinadas coisas, né? A Rô Cesário colocou, além do Alzheimer, minha mãe é acumuladora, né? Como lidar com essa situação? Às vezes quer levar objetos da rua para casa. Então, essa questão da acumulação seria uma live inteira para falar sobre isso. Eu não vou conseguir falar sobre isso na live de hoje, tá bom, Rô? Posso falar em um outro momento sobre isso. Isso pode ter a ver com a doença de Alzheimer, ela pode ter também uma questão, né, psiquiátrica prévia aí. Existem formas de ajudar a lidar com essa acumulação, sim. Eu vou pensar na gravação de um vídeo sobre isso, tá? A gente tem técnicas para lidar com isso, mas não vou conseguir falar sobre isso na live de agora, porque meu horário já está apertado. Mas eu vou fazer um vídeo falando sobre essa questão da acumulação, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no Facebook. Boa tarde, Tiva, Carmen, Marilene, Fátima Ribeiro. Acho que não. Bom, gente, vou finalizar a live, né? Porque eu tenho um atendimento aqui 1h, vou precisar sair da live. Mas quero agradecer a presença de vocês, pedir a vocês que compartilhem a live, tá bom?
Quem quiser se inscrever no treinamento SOS Alzheimer, no curso SOS Alzheimer, no Facebook a gente tem o link logo embaixo do tema da live. Vocês encontram um link para se inscrever no meu curso, tá bom? Lembrando que o curso começa na próxima segunda-feira. Para quem está aqui no Instagram, terminando a minha live, ou vocês me mandam uma mensagem, ou olhou no meu perfil, logo embaixo das minhas qualificações também tem um link, tá? Que vocês podem clicar ali, vocês vão ver a opção para se inscrever no curso SOS Alzheimer. Vocês também podem mandar uma mensagem pelo Face ou pelo WhatsApp, né? O WhatsApp é 022 999 583839. Vocês podem mandar uma mensagem pedindo o link do curso, podem enviar as dúvidas de vocês, enfim, a gente vai tirar as dúvidas e vocês vão se inscrever no curso. Aproveitem a oportunidade, o curso é anual, é uma vez no ano apenas, né? Aproveitem, lá no curso a gente fala sobre todas essas questões, sexualidade, acumulação, o idoso que quer ir embora, o idoso que está com problema com a síndrome do pôr do sol, tudo relacionado à doença de Alzheimer, vocês aprendem no curso, tá? Então aproveitem a oportunidade, divulguem também para outras pessoas, isso é muito importante, tá bom? Vou lá, porque eu tenho atendimento, gente. Um abraço, gratidão, tá bom? E até a próxima live, amanhã às 13 horas nós temos um encontro marcado novamente, tá bom? Um abração, gente. Tchau, tchau. Beijinho, gente.